De maneira alternada, meus irmãos, leamos João capítulo 17, a palavra de Deus assim nos diz: tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome, que me deste, para que sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Deus tem dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e o amaste como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles. Meus irmãos, nós temos na vida 3 movimentos bastante interessantes e importantes. Nós temos um movimento que na vida é muito importante, que nós precisamos aprender sempre a olhar para frente. Quem não olha para frente, não vê a vida andando para frente. Quem não olha para frente, normalmente fica preso no seu passado. Quem não olha para frente, não vê a história acontecer. Por isso que é sempre importante na nossa vida a gente ter guardado esse primeiro movimento de olhar para frente. Paulo alerta a gente isso lá na sua carta aos Filipenses, quando ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e que esquecendo-me das coisas que para trás fico, e aí ele diz, avanço ou avançando para as que diante de mim estão. Paulo nos ensina nessa carta que nós precisamos desse primeiro movimento na vida, que é saber olhar para frente. Só que a gente não apenas precisa saber olhar para frente, nós precisamos saber também a olhar para o presente. Quando você esquece o que acontece no dia de hoje, ou você fica ansioso demais,
porque só olha para frente. Ou você fica depressivo ou nostálgico demais, porque você só olha para o passado, aquilo que já foi, mas não existe mais. Você conhece gente assim, só olha para frente, está sempre ansioso, só olha para trás, está sempre depressivo ou nostálgico. E o olhar para frente e viver o presente tem muito a ver com uma palavra de Jesus lá no Sermão do Monte. Uma das palavras conhecidas quando Jesus vai falar, inclusive, a respeito da nossa ansiedade. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Olhe para frente, saiba olhar para frente, olhe para o dia de hoje, saiba olhar para o dia de hoje, mas também aprenda a olhar para o seu passado. Onde é que estão as lições da sua vida? Onde é que estão as lições das vidas das outras pessoas que ela, porventura, pode passar para você? Essas lições a gente aprende quando a gente olha para trás, quando a gente ouve o que as pessoas estão dizendo para nós, o que elas experimentaram, o que elas viveram, o que elas aprenderam, o que tiraram de lições para si mesmo. E lá no Antigo Testamento, Deus foi muito enfático quando Ele falou sobre a lição que a gente precisa aprender no passado. Deus fazia um movimento muito interessante, que é o ouve e o lembra. Ouve, Israel, lembra, Israel. E eu vou ler para você uma passagem lá em Deuteronômio, onde Deus reforça isso muito, falando da caminhada do povo de Israel. Ele diz: recompensais assim o Senhor, povo louco e ignorante. Aí ele vai olhar para o passado, vai chamar o povo para olhar para o passado. Não é Ele teu pai que te adquiriu, não é Ele teu pai que te fez e te estabeleceu. Lembra-te os dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai, e ele te informará, aos teus anciãos, e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, estabeleceu os termos dos povos, porque a porção do Senhor é seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Aí ele vai lembrar, olha, achou-o numa terra deserta, e num ermo solitário, cheio de uivos, cercou-o, instruiu-o, guardou-o como a menina dos seus olhos, e como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e leva para as suas asas. Assim o Senhor o guiou, e não havia com eles Deus estranho. Olha, lembra do quanto tempo você estava no deserto? Lembra o tempo que vocês eram escravos lá no Egito? Lembra desse povo, lembra desse tempo, para que vocês hoje possam ter uma fé viva no presente, mas olhando para o passado, respeitando esse momento muito interessante. E aliás, já nesse ponto, a gente percebe que esses três movimentos da vida, olhar para o futuro, olhar para o presente e olhar para o passado, são três movimentos que interagem. Aí você vive e trabalha no presente, olhando para o futuro e aprendendo com o passado seu e com o passado dos outros também. Assim a gente vive na vida, sempre interagindo esses três tempos num momento só. Quem só vive o presente, executa sem planejamento e executa sem sonhos. Quem só vive o futuro, só sonha e não consegue realizar absolutamente nada da sua vida, porque o olhar está sempre lá na frente, mas não consegue viver o presente. E quem só vive o passado, vive preso, vive amarrado, sem conseguir andar para frente, com uma bola de ferro chamada passado, quando ele é a única coisa na nossa vida. Por isso, olhe para frente, viva o seu hoje e deixe algumas coisas erradas do passado para trás e colha com ele as verdades que ele te ensinou. Mas eu acho que hoje a gente vive quase como uma preterofobia, chamei assim, ou uma aversão ao passado. Por mais que a gente reconheça esses três tempos na nossa vida, hoje o tempo que a gente vive é um tempo que fala muito do hoje, e um tempo que fala muito sobre o futuro, mas parece que o passado é desprezado, e ele deve de alguma maneira fazer parte de alguma coisa lá atrás, e que a gente não aprendeu e não viveu, não experimenta. E eu sei, meus irmãos, quem acaba pensando assim, com essa aversão ao passado, arranca da sua vida uma parte fundamental, importante. Porque realmente, ser escravo do passado é terrível, mas não olhar para ele é tolice.
Pessoas que não olham o passado, esquecem de onde vieram. Quer um exemplo grande disso? Os famosos novos ricos. Gente que veio de um passado humilde, em todos os sentidos, e de repente, de um dia para o outro, de uma hora para o outro, começa a enriquecer, e parece que a soberba toma conta de si, e ela esquece de onde um dia ela veio. Lá atrás, lembra de onde você saiu? Lembra como é que era a sua vida? Como é que você anda assim, tão arrogante, tão soberbo? Quem não olha para o passado, esquece de onde veio, e anda dessa maneira. Pessoas que não olham para o passado, perdem força na sua fé. Como é bom a gente continuar, a gente crer naquilo que Deus fez, para que a gente continue crendo no que Deus faz hoje em dia. Pessoas que não olham para o passado não andam para frente, porque tropeçam nos mesmos erros e por isso acabam voltando sempre para trás. E não conseguem aprender as lições que a vida, ou que Deus ensinou através da vida e das experiências que elas tiveram. Pessoas que não olham para trás, não se realizam, vivem num sentimento e no senso de um eterno débito, porque não conseguem olhar para trás e agradecer, e experimentar e desfrutar das coisas que realizaram. Isso não é uma palavra sobre acomodação, por favor, me entendam isso. Não é olhar para trás e dizer, olha, eu já vivi 20 anos da minha vida, eu olho para trás e digo, obrigado, Senhor, por aquilo que eu vivi, está tudo bem. Não, mas a cada dia e a cada momento da nossa história, a gente vai poder olhar para trás e ficar satisfeito com as coisas que nós realizamos pela força e pela graça de Deus, e as coisas que Deus realizou na nossa vida, e por isso sermos eternamente gratos. E a oração sacerdotal, ela nos ensina um pouco a olhar para a vida e olhar para o passado e perceber que ali nós podemos ser alegres e gratos a Deus como Jesus foi. Porque, meus irmãos, apesar da oração sacerdotal, esse texto que nós lemos tem uma dimensão futura, quando Jesus diz lá no versículo 20, olha, eu não oro somente pelos meus discípulos, ali naquele momento, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. É sempre bom a gente lembrar disso na oração sacerdotal. Jesus orou pelos discípulos que estavam sob o cuidado dele naqueles momentos, aqueles que creram naquele momento, mas também orou por nós, orou por você, orou pela sua vida, já que você pertence a Jesus. E essa é a dimensão futura da oração sacerdotal. Mas existe uma dimensão muito, mas muito forte a respeito do passado de Jesus. Olha o que Jesus diz na oração: eu te glorifiquei, eu manifestei o teu nome, quando eu estava com ele, guardava-os no teu nome, protegi-os, eu lhes tenho dado a sua palavra, assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei, eu também lhes fiz conhecer o teu nome. O que mostra que nesse momento Jesus está orando, falando com Deus Pai, falando com o Pai e dizendo, Senhor, eu olho para a minha vida, eu olho para o meu passado, e eu consigo enxergar nele gratidão e alegria, e cá entre nós, como todos nós queremos olhar para a nossa vida no passado, não é verdade? Que terrível deve ser a nossa experiência, ainda que distante, num leito de morte, e olhar a nossa vida e dizer assim, não valeu a pena. Ou se questionar se realmente teve sentido tudo aquilo que você experimentou, tudo aquilo que você viveu, tudo aquilo pelo que você passou. E vou um pouco além, não só a nossa experiência no final da nossa vida, mas a nossa experiência talvez no final do nosso dia, ou no final do nosso ano. Daqui a pouco a gente vai dizer, né? Nossa, como o ano passou rápido. Não é verdade, irmãos? Lembrando, nós estamos em setembro. Segundo semestre costuma, parece que voar mais rápido do que o primeiro, não é? E daqui a pouco a gente vai estar em dezembro. E além do Natal, a gente vai olhar para o nosso ano de 2013 e a gente vai querer ler o nosso ano e descobrir, Senhor, valeu a pena viver esse ano? E a gente vai precisar fazer esse exercício no nosso passado, no nosso aniversário, no final do nosso dia. Valeu a pena eu ter vivido esse dia? Fez diferença esse dia na minha existência? E Jesus olha para a sua vida no momento em que ele sabe que se aproxima inclusive a hora dele ir para junto do Pai,
e faz essa oração belíssima, verdadeira, histórica, palavra de Deus, e diz: Senhor, eu tenho gratidão e alegria. Sabe por quê? Porque eu cumpri a vontade do Senhor para a minha vida. De que maneira? Aí eu vou pedir aí o PowerPoint para nos ajudar nesse instante. Porque eu te glorifiquei. E aí o pedido, ou na verdade, a frase de Jesus tem a ver não somente com Ele. Eu quero que você pense não apenas na dimensão de Jesus, mas na dimensão de Jesus chamando a nossa vida, chamando a nossa dimensão para experimentar as mesmas coisas. Primeira coisa, na sua vida, glorifique a Deus. Vamos repetir? Na sua vida, glorifique a Deus. Versículo 4: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E meus irmãos, esse tema é belíssimo, porque esse tema tem a ver com o propósito geral, o sentido geral da sua existência. Porque glorificar a Deus, a gente pensa que às vezes é uma atitude, uma ação que a gente executa. Eu glorifiquei a Deus porque eu fiz uma caridade num determinado dia. Eu glorifiquei a Deus porque eu fui à casa de Deus, louvei o seu santo nome, com isso eu glorifiquei a Deus. E na verdade, meus, glorificar a Deus é mais do que isso. Como eu disse, é um sentido para viver, é um sentido para existir, é honrar a Deus com tudo que você é, com tudo que você faz. Olha só o que Jesus disse: eu te glorifiquei, consumando a obra que me confiaste para fazer. Não foi fazendo uma atividade, mas o propósito inteiro da vida de Jesus era consumar a obra que o Pai havia confiado ele para fazer. Você precisa ter uma vida que glorifique a Deus. Em que aspecto? Em todos os aspectos. Sim, meus irmãos, Deus é honrado quando nós fazemos um ato de caridade. Deus é honrado quando nós chegamos à casa dele para adorá-lo do fundo do nosso coração. Deus é honrado quando nós amamos a nossa família. Mas todas essas coisas, guarde bem isso, tem que estar debaixo de um guarda-chuva maior, que é o propósito da minha vida de glorificar a Deus. E a vida muda, a vida muda, a vida muda quando a gente começa a pensar os nossos dias, as nossas existências com o propósito maior de glorificar a Deus. Que afinal foi para isso que você foi criado. Você percebe que você não nasceu para ser feliz. Você não nasceu para ser feliz. Você percebe que você não nasceu para constituir uma família. Você não nasceu para ser bem-sucedido. Você não nasceu para se divertir e conhecer o mundo. Você não nasceu para nada que não seja glorificar o Pai. E todas essas coisas que nós falamos, se forem boas, elas vêm a reboque da glória de Deus na nossa vida. Então é errado ser feliz? De jeito nenhum, desde que isso glorifique o Pai. É errado você constituir uma família? De jeito nenhum, desde que isso glorifique o Pai. É errado você ser bem-sucedido? De jeito nenhum, desde que isso glorifique o Pai. É errado você se divertir, conhecer o mundo? De jeito nenhum, desde que isso glorifique o Pai. Agora, se de alguma maneira isso não está glorificando o Pai, se a sua felicidade, por exemplo, você julga a sua vida, você percebe a sua vida e diz: eu sou feliz, mas você olha para a palavra de Deus e diz: mas essa felicidade não tem nada a ver com a palavra de Deus. Você pode ser feliz, mas não está glorificando a Deus. Então abandona a sua felicidade e vai em busca da glória de Deus, e a glória de Deus no seu coração vai te preencher de uma maneira tal que você vai ser, inclusive, muito mais feliz do que você era antes. Mas o foco não é a felicidade, é a glória de Deus. Isso é tão sério, meus irmãos, e ela tange com todos os aspectos da nossa vida, que Paulo, quando vai falar sobre viver para a glória de Deus, ele diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Ou seja, tem alguma coisa que a gente não deve fazer para a glória de Deus? De jeito nenhum, que ele diz: fazei tudo para a glória de Deus. Por isso, ame para glorificar a Deus. Tenha uma família para glorificar a Deus.
trabalhe para glorificar a Deus, sirva para glorificar a Deus, navegue na internet para glorificar a Deus, jogue futebol, torça para o seu time para glorificar a Deus, que se não for, meus irmãos, não faz. E aí quando você percebe, quando esse é o sentido da vida, e todas as outras coisas parecem que mudam, você vai perceber que existem certas coisas que você investe o teu tempo, que talvez você não devesse investir tanto. Você percebe que o seu propósito é glorificar a Deus. Quando você percebe que o seu propósito é esse, você percebe que alguns lugares que você vai, ou algumas coisas que você faz nos lugares em que você vai, talvez você não deveria fazer. A perspectiva da vida como um todo, ela muda, porque o que interessa mesmo no final do dia, no final do ano, no final da vida, é que Deus foi honrado com tudo que eu sou e com tudo que eu faço. Pergunta para você: alguma coisa move a sua vida? Alguma coisa move ela? Alguma coisa move as suas decisões? Alguma coisa move o que você é? Alguma coisa move você de acordar amanhã na segunda-feira? Se não for a glória de Deus, troque, e você vai ver, aí sim, uma mudança radical na sua vida, radical, quando você vive para glorificar a Deus com tudo que você é e com tudo que você faz. Primeira coisa, meus irmãos, glorifique a Deus. Vamos juntos? Glorifique a Deus. Segundo ponto, meus irmãos, manifeste Deus. Versículo 6, vamos ler juntos. Você fechou a sua Bíblia, abre esse página 120, vamos ler juntos. O versículo 6, só até o ponto. Diz assim a palavra de Deus: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Até aí. O nome de Deus precisa ser manifestado ao mundo através de você. E eu não vou falar de evangelização agora, porque a gente vai falar sobre evangelização daqui a pouquinho, mas eu quero dizer que há muitas maneiras em que você pode manifestar o nome de Deus para outras pessoas, mas todas elas de alguma maneira se encaixam na perspectiva do serviço, ou no olhar do serviço, que é alguma coisa que você faz, e o caráter de Deus é conhecido e exaltado a partir daquilo que você faz. Por isso a pergunta, primeiro é entender o que é o caráter de Deus, o que é o ser de Deus. A gente costuma dizer que o caráter de Deus e o ser de Deus é tudo aquilo que a gente pode completar da frase Deus é. Deus é amor, Deus é justiça, Deus é bondade. Então esse é o caráter de Deus, o ser de Deus, ok? Manifestar a Deus é de que maneira você pode servir para que o mundo conheça que Deus é aquilo que Ele é. Ou seja, se Deus é amor, o que eu posso fazer para mostrar ou para manifestar esse amor às pessoas desse mundo? Bom, se Deus é justiça, o que eu posso fazer, o que você pode fazer para manifestar essa justiça de Deus ao mundo? Se Deus é bondade, o que você pode fazer para manifestar essa bondade de Deus ao mundo? Se Deus é santo, o que você pode fazer para manifestar a santidade? O que você pode fazer para manifestar um caráter de Deus? Todos nós, como essa vela que você vê aí, nessa figura, por menorzinho que ela seja, por pequena, podemos ser acendidos por Jesus Cristo, a luz do mundo, para que ao redor de nós, num pequeno alcance ou num grande alcance, a gente possa iluminar as trevas. Jesus já afirmou isso para a gente, lá em Mateus capítulo 5, uma palavra que você já conhece, quando Jesus diz: vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus.
O que você hoje pode fazer para manifestar Deus a todos os homens? Deus deseja que você faça isso. E é muito, muito recompensador quando a gente faz alguma coisa que manifesta o nome de Deus. E depois você também perceber, meus irmãos, com toda a humildade, que isso foi graça. Que sem a luz você só é uma vela, que não alumia nada, que não ilumina nada. Mas com Cristo Jesus, o fogo de Deus, luz do mundo, a gente pode manifestar para quem está ao nosso lado a luz de Deus. Olhe para a sua vida, glorifique a Deus, manifeste a Deus. Terceiro lugar, ame. Vou voltar aí. Ame. Quando eu estava com ele, Jesus disse, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Jesus, nesse versículo 12, está falando sobre a relação dele com os seus discípulos. Jesus disse, olha, quando eles estavam comigo, eu os amei, eu os guardei, eu os protegi. Jesus está dizendo, olha, eu não mantive um relacionamento empresarial, o que eu tinha era um relacionamento de amor, eu olho para trás, onde eu guardava os seus discípulos, os teus discípulos. Estranho, guardar alguém. O que Jesus quer dizer com guardar uma pessoa? Vamos olhar essa palavra tão presente no Evangelho de João. Em diversas ocasiões, Jesus usa essa palavra, esse verbo guardar. Uma dessas ocasiões é, por exemplo, quando Jesus vai transformar a água em vinho. Quando Jesus transforma a água em vinho, ele diz que normalmente, nos casamentos, se guarda o vinho para o final. Ou o melhor vinho para o final. Ou para o início, na verdade, né, meus irmãos? E quando Jesus vai falar sobre os mandamentos, Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e os... Em todas essas ocasiões, é sempre alguma coisa preciosa. Ou guardar o vinho, ou guardar os mandamentos. Mas alguma coisa preciosa. Porque se ela é preciosa, é porque ela tem valor para a gente. Você guarda com o mesmo cuidado as suas joias do que aquele aramezinho com que você amarra o pão de forma? Sabe o que eu estou falando? É com o mesmo cuidado? Normalmente a gente faz uma coleção, porque eles vão se perdendo, não é verdade? Diferente das nossas joias, ou qualquer outra coisa que tenha valor para você. Jesus disse, os meus discípulos, eu os amo e eu os guardo, porque são preciosos e valorosos para mim. Guarde as pessoas, guarde-as porque elas são preciosas. Guarde a sua família, guarde os seus amigos, guarde os seus irmãos na fé. Não é expor, não é passar a mão na cabeça, mas é ter-os em alta consideração, como gente que são filhos de Deus ou criaturas de Deus, e que por isso precisam ser amadas e guardadas. E eu guardei os teus discípulos, preciosos que eram. Ame, anuncie. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Fale de Jesus e anuncie Jesus. E você está vendo aí nessa figura, meus irmãos, não é apenas um anúncio para quem está perto, mas é para quem está perto, mas um anúncio para quem está perto e anúncio para quem está longe. O que importa, a gente vai falar um pouquinho de quem está longe, é a gente falar de Jesus. E quando a gente fala que a gente precisa falar de Jesus, anunciar Jesus, e olhar para a nossa vida e ver assim, eu anunciei Jesus, ou no final do dia, ou no final do ano, ou no final da sua vida, e dizer anunciar Jesus tem a ver uma pergunta importante com hoje em dia, que Jesus é esse que a gente tem anunciado? Porque talvez você tenha vindo aqui à nossa igreja pela primeira vez, ou talvez você esteja aqui algumas vezes, mas ainda não entende direito quem é Jesus. Claro, a confusão é normal. Hoje em dia se falam de diversos Jesuses. O Jesus da bênção, o Jesus somente da história, como se fosse um personagem como outro qualquer. Mas o Jesus que a gente tem que anunciar, e dizer para você que ainda não tem Jesus no seu coração, o Jesus que você precisa conhecer hoje,
como seu Senhor e Salvador. É o Jesus que veio aqui, Ele é o Evangelho, Ele é a Boa Nova, e Deus o mandou para anunciar a gente algumas verdades. O Jesus que veio aqui para dizer: olha, vocês são pecadores, vocês estão por natureza, vocês herdaram essa natureza pecaminosa. O que quer dizer isso? Vocês por natureza estão distantes de Deus, desconectados de Deus, por natureza. E por mais que a gente tente se reconectar, não adianta, não há esforço, preste atenção nisso, não há esforço que você pode fazer na sua vida, boas obras, amor, caridade, que você pode realizar na sua vida, que possa de novo restabelecer a sua conexão, o seu relacionamento com Deus. Nada, 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 nada. Qual é a consequência disso? Você nasceu em pecado, você nasceu desconectado de Deus. Qual é a consequência disso? Nós herdamos por natureza essa maldição. Não podemos ter um relacionamento vivo com Deus, e estamos fadados a herdar o inferno. É o que a Bíblia nos diz, e é o que Jesus disse para a gente. Esse é o Jesus da Bíblia. Mas somente isso que ele disse, não, essas são as más notícias, mas Jesus deu outras boas notícias para a gente. Mas ele disse: mas Deus amou o mundo de uma maneira tão grande, mas Deus amou você de uma maneira tão grande, que vendo você nessa condição, de distante de Deus, de desconectado de Deus, de herdeiro do inferno por natureza, Deus te amou de uma maneira tão grande, que mandou Jesus, e Ele veio para transformar essa história. Como? Deus colocou sobre Jesus, sobre aquela cruz, os seus pecados, que é o que te distancia de Deus. E quando Ele te colocou naquela cruz os teus pecados, Jesus levou sobre si a culpa que era sua, o crime que você cometeu veio sobre Jesus, Ele morreu, levou sobre si a nossa punição e ressuscitou para dizer para nós que não há mais condenação. Se você crer nessa história, de que Jesus Cristo levou sobre si os seus erros, os seus pecados, os seus crimes, você será salvo. Você será afastado dessa condenação, você será reconectado com Deus. E assim como Jesus ressuscitou, você ressuscitará em vida, porque o seu relacionamento com Deus vai ressuscitar, e na vida eterna, ou lá na frente, ou no porvir, quando nós morarmos eternamente com Deus. Se você crê nisso, você será salvo. Quero dizer para você que veio aqui nessa manhã, ainda não recebeu Jesus Cristo na sua vida, receba esse Jesus no seu coração e seja salvo. E é esse Jesus que a gente precisa anunciar, meus irmãos, para perto, de quem está do nosso lado, mas para longe também. A gente comentou aqui agora de como foi bom essas últimas semanas, esses últimos domingos, onde o reverendo Walter, o reverendo Delpino, Rogério, a Rogéria Fabiana, o Simon e a Renata, e tantos outros, e outras notícias, os nossos anúncios no PowerPoint, a organização da igreja do Maracanã, como essa igreja tem investido, pensado e orado por missões, porque o nosso campo, meus irmãos, é a nossa família, sem dúvida, é o nosso bairro, sem dúvida, é a nossa cidade, sem dúvida, mas é também o mundo. Não é isso que Jesus disse? Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E talvez Deus esteja te despertando para ser um missionário, para ir para um outro canto, pregar o evangelho. Deus leva alguns para isso, mas Deus te chamou certamente para ser um missionário para quem está perto de você, sem dúvida. Mas talvez, se não for para longe, mas para orar por quem está longe, contribuir mais com quem está longe, interceder mais com quem está longe, mas de alguma maneira esse tema de missões, de evangelização, do anúncio de Jesus, ele esteja fervilhando dentro de você, porque isso fervilhava para Cristo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, Senhor. Eu dei para eles a tua palavra, eu forneci, eu uni esse povo, os discípulos e tantos outros com a tua palavra, eu olhava para o meu dia e falava, eu dei para eles a tua palavra. Por isso, anuncie. E no final de tudo, meus irmãos, aqui já caminhando para o final, o último ponto, envie. Versículo 18, vamos ler juntos? O versículo 18, página 121, a Bíblia assim nos diz: assim como tu me enviaste ao mundo,
também eu os enviei ao mundo. Envie, que interessante, Jesus andou com seus discípulos, viveu com eles, ensinou a eles o que era viver para Deus. Isso era formação espiritual na vida deles. Jesus mostrou para seus discípulos o que era andar com Deus, o que era viver para Deus, o que era santificação, o que era oração, o que era adoração, o que era discipulado, o que era evangelização. Todos esses temas, o que era existir para Deus, Jesus andou com os seus discípulos e mostrou para todos eles o que era isso. E os enviou. Eu formei vocês, eu influenciei vocês, eu transformei vocês, para que vocês possam ir ao mundo e pregar esse evangelho, e ser uma diferença lá. E que coisa maravilhosa, meu irmão e minha irmã, Deus também nos chama para enviarmos outras pessoas. Quero começar com talvez o seu campo mais difícil, ao mesmo tempo mais fértil, a sua própria casa. Você pai, você mãe, envie os discípulos da sua casa. Assim como Jesus andou com os seus discípulos, ande com os seus filhos, ensinando a palavra, não apenas numa questão do culto doméstico, que às vezes me parece sendo como uma coisa estanque. Apareceu o culto doméstico e o resto todo a gente não cuida. Não, é a sua vida ser uma influência, a sua vida ser um andar com Cristo, para que seu filho ande com Cristo como você anda com Ele. Porque é a sua primeira escola, é a sua primeira escola. Mas além disso, invista também nos jovens, nos adolescentes da nossa igreja, seja de idade ou de idade espiritual. Porque talvez você possa fazer uma diferença naqueles que são bebês na conversão, adolescentes na conversão, ou ainda jovens na conversão. Mas de alguma maneira você ser uma influência nessas vidas, ajudando eles, como Jesus nos falou, façam discípulos, ensinando eles a guardar todas as coisas que hoje eu tenho ordenado para vocês. E de alguma maneira você influenciando, ensinando, de uma maneira direta, no discipulado, de uma maneira indireta. Às vezes a gente precisa adotar pessoas ao nosso lado, para que elas caminhem com a gente, seja num programa, seja numa informalidade, seja numa liderança de uma célula, mas ensinando um grupo, ou um pequeno grupo, ou poucas pessoas, ou uma pessoa, a andar como Jesus. E você pode fazer essa diferença na vida de alguém. Meus irmãos, isso não é uma tarefa fácil. Nenhum desses pontos é uma tarefa fácil. Glorifique a Deus, manifeste Deus, ame, anuncie, envie. Nenhum é fácil, mas eu quero entrar agora na perspectiva futura. Sabe por quê? Porque é bom a gente saber que Jesus já intercedeu por nós, para que a gente fosse assim e fizesse o que Ele quer que a gente faça. Não rogo somente por esses, mas também por todos aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Jesus já orou por você, para que a sua oração possa ser uma capacitação, para que você possa olhar para a sua vida e perceber que o propósito dela é glorificar, manifestar, amar, anunciar e enviar. Mas no final, lembre-se disso, o que Jesus quer é que você olhe para o seu passado e que você tenha vivido todas essas realidades, para que você chegue com um coração grato na presença de Deus. Olhe para trás agora. Vamos fazer esse exercício do nosso passado. Glorifique, manifeste, ame, anuncie, envie. Orando agora diante de Deus, você consegue perceber esses 5 verbos, ou essas 5 ações na sua vida? Hora da gente olhar para o passado. Claro que você vai ver muita imperfeição, muita coisa capenga, né? E por isso que é gostoso que a gente pode olhar para o futuro também. Sabe por quê? Senhor, se não é assim que eu estou vivendo, se não é assim que eu estou existindo, eu posso viver a partir de agora, construir o meu futuro, construir a minha vida, para que a minha vida seja uma vida de glorificação, de manifestação, de amor, de anúncio e de envio, para muita gente que Deus colocar sob a minha responsabilidade.
Você pode viver assim. Você deve viver assim. E lembre-se, não é por você, mas Cristo já orou por você, para que você seja capacitado para viver assim. E para que no final da sua vida, no final do seu dia, no final do seu ano, você olhe para trás e diga: valeu a pena. Por nenhum outro motivo, senão a sua vida ter existido para honrar o nome do Senhor dessa maneira que nós conversamos aqui. Que Deus te abençoe, tá? Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, Deus de graça, Deus de misericórdia, louvo o teu nome pela tua palavra que é verdade. Te agradeço, Senhor, porque tu já oraste por nós, Pai. Porque por nós não conseguiríamos fazer nada, absolutamente nada disso. O que nós queremos nesse momento é nos colocar nas tuas mãos, Pai. Nos colocar diante do Senhor, ó Pai. E pedir, ó Deus, que a nossa vida, Senhor, como um todo, ela te honre, Senhor. Ela seja para ti e para ti somente, Pai. Que o nosso propósito maior seja te glorificar. Que a gente te glorifique anunciando, que a gente glorifique te amando, que a gente glorifique amando o próximo, que a gente glorifique manifestando o teu caráter, que a gente glorifique enviando outras pessoas, mas em tudo, Senhor, em tudo, a gente viva para o Senhor e para o Senhor somente, e que isso mude a nossa forma de existir, ó Pai, mude a nossa forma de existir. O que está errado hoje conserta, Senhor, o que está errado hoje transforma, o que está errado hoje, Senhor, traz à tona, Senhor, mas modifica pelo poder do Teu Espírito Santo as nossas vidas, em nome de Jesus, Senhor. E aqueles que, Deus, porventura estejam aqui, que ainda não te conhecem, não conhecem o verdadeiro Evangelho, que o anúncio da Tua palavra hoje possa ter tocado esses corações e que Teu Espírito Santo faça uma obra de salvação nessas vidas. É o que eu te peço, Senhor, e assim te louvo, em nome de Jesus. Amém.